Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 20, 21 e 22 e 23. Está escrito: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guardes neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Podeis assentar, por gentileza. Obrigado pela reverência à palavra do Senhor Jesus. Esta noite é uma noite de aprendizagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. E esse texto que aqui lemos, amado, me fez uma pergunta, uma interrogação. Por que Moisés discordou de Deus? Por que ele discordou de Deus? E nós vamos responder a causa desta pergunta, desta questão temática que aqui encontramos na Bíblia. Parece ser Moisés ousado para discordar alguma coisa de Deus. Parece, talvez você diga, mas quem é Moisés para discordar de Deus, o que ele pensa, o que ele diz? Mas, amados, tudo o que está escrito, desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a escritura, o alvo central é Jesus, é Ele. Vai por onde for, mas o alvo é Jesus. Deus já estava mostrando algo do futuro, que haveria uma providência. E quando você ler a palavra, e a gente observa aqui que o relacionamento de Israel com Deus Deus estava tendo Israel o relacionamento como vassalo. O que é um vassalo? É algo ou alguém que está subordinado ao outro. Aí está o porquê de Deus dizer para Moisés que ele ia enviar um anjo, porque o relacionamento entre Israel e Deus estava tratando o povo como vassalo, ou seja, ele estaria subordinado ao anjo. O anjo, ele estava autorizado pelo rei, estava autorizado por Deus. Por isso Moisés ficou atento para aquela ideia de Deus, porque Moisés via em Deus que a qualidade de Deus é misericórdia. O anjo não tinha essa qualidade.
Êxodo capítulo 22, versículo 27, Número capítulo 14, versículo 18, Tiago capítulo 5, versículo 11, todas essas referências falam sobre a qualidade de Deus que é misericordioso. Ou seja, quando você observa lá em Salmo de número 34 e o verso 7, um verso bem conhecido que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja bem que está bem específico que o anjo ele só protege quem teme a Deus, quem obedece a palavra, ele livra. Agora, quem não obedece a palavra, quem não segue o caminho, as leis de Deus, o anjo, ele não livra. Ele não livra. E aqui Deus estava dizendo: se vocês se rebelarem contra o anjo que eu estou enviando, ele não vai ter dó de vocês. Moisés sabia disso. Moisés sabia a situação do povo. Moisés sabia que o povo, ele era um povo que estava rebelde, um povo agitado, e ele sabia que ia morrer muita gente, se o anjo vai. Por isso Moisés disse: não, Deus, a tua qualidade é de misericórdia, não manda o anjo, não manda o anjo, ele não vai ter misericórdia, ele vai largar a espada. E Deus, e esse povo eu estou trazendo desde lá do Egito, estou tendo cuidado com ele, estou vendo se eu consigo chegar na terra prometida. É um povo complicado, eu sei, mas não manda o anjo não, porque vai morrer muita gente. E a primeira razão porque ele discordou de Deus para não enviar o anjo, porque Deus tem a sua qualidade de misericórdia. Em segundo lugar, porque Deus é chamado Pai das misericórdias. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Em terceiro lugar, Deus se compraz em fazer misericórdia. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Jeremias capítulo 9, versículo 24. A quinta razão porque Moisés discordou de Deus: a misericórdia de Deus se revela em Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Moisés disse: Deus, se tu não fores conosco, nós não iremos para lugar algum. E amados, se Deus não manda Jesus Cristo para morrer no Calvário, e Ele manda anjo para nos guiar, meu amado, não teria muita gente na terra, porque anjo não livra a cara de ninguém. O anjo, ele já vem com ordem: se obedecer a Deus, eu protejo; se não obedecer a Deus, eu mato. Aí você passa a entender por que é que Moisés queria a presença de Deus. E você olha para você aqui esta noite e diz: se o Senhor, se Deus não tivesse se feito carne, o verbo de Deus, se não tivesse feito carne, tido nascido em Maria,
feito a sua trajetória, ir até ao Calvário, morrer, e depois, ao terceiro dia, ressuscitar. Se esse plano de Deus não tivesse sido executado, o que seria de nós? O que seria de nós? É motivo de nós esta noite agradecer a Deus e dizer: Senhor, eu te dou graça, porque a tua presença está conosco. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro Consolador para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está conosco é o próprio Emanuel, o Deus conosco, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É Ele que está conosco. Em sétimo lugar, porque Moisés preferiu Deus e não o anjo, porque o alvo da misericórdia de Deus é a salvação do homem. Deus quer salvar o homem. O anjo não quer salvar ninguém. O anjo quer cumprir apenas o que Deus manda fazer. Se obedece, ele ajuda. Se desobedece, ele mata. Mas a misericórdia de Deus é grande. Olhe para você esta noite e veja só. Se não fosse a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que a razão de nós estarmos vivos é a misericórdia de Deus, não é do anjo, é a misericórdia de Deus. Você está vivo esta noite por causa da misericórdia de Deus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Vejamos, Deus, Ele ouviu Moisés. E o que quer dizer isto? O que significa? Moisés queria a presença de Deus. Significa, amados, de que a presença de Deus é graça. Sem a presença de Deus não tem graça. Nós estamos vivendo da graça. Nós estamos vivendo a dispensação eclesiástica. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. A presença de Deus é constante conosco. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a presença de Deus ficou conosco todos os dias. A presença de Deus está conosco. A graça de Deus é suficiente para nós vivermos. A graça de Deus é suficiente para nós prosseguirmos para o alvo. Por isso que Moisés diz: Deus, eu não quero anjo. Anjo não tem misericórdia. Anjo não vai ter amor para perdoar. Mas tu tens, tu és, o teu caráter é misericórdia. E nós preferimos estar debaixo da graça. Nós preferimos estar debaixo da graça, a tua companhia. Moisés estava dizendo: a tua companhia, Deus, ela é bem-vinda. Se tu fores conosco, nós iremos. Mas se tu não fores, nós não iremos para lugar algum. Você lembra que o discípulo uma vez falou como Moisés disse para Deus? Quando alguém reclamou, disse: olha, Senhor, o povo está indo embora aí, a mensagem está dura demais, forte. Jesus disse: se vocês quiserem ir, vão. Mas alguém disse ali: para onde iremos nós, se tu tens a palavra, se tu tens a palavra de vida eterna? Por isso Moisés disse: ninguém vai se tu não fores. A ligação da tipologia, a presença de Deus, estava dizendo que a presença de Deus na dispensação da graça seria constante. A presença de Deus na dispensação da graça seria farta. Aproveita a presença de Deus, aproveita em buscar ao Senhor, aproveita em falar com o Senhor Jesus. Aleluia.
Outra questão importante é sobre a ausência da presença de Deus. Uma vez, o rabino assídico Levi, ele disse uma expressão: Senhor do universo, quero propor um acordo. Temos muitos pecados, você tem muito perdão. Troquemos nossos pecados pelo teu perdão. E se você disser que esta não é uma troca justa, então minha proposta é: se não tivéssemos pecado, o que você faria com todo esse perdão? Um rabino se expressando para Deus, porque nós sabemos que Deus tem misericórdia. Você olha para o seu filho, você tem misericórdia dele, você livra ele, você defende ele. O estranho não faz isso com teu filho, o estranho não faz isso com meu filho, o estranho não tem paciência com meu filho, o estranho não tem paciência com teu filho, com tua filha, mas você tem. Era isso que Moisés estava dizendo: Deus, o anjo não vai ter paciência, ele vai matar muita gente, mas eu quero que tu vá conosco. Você está entendendo por que Moisés discordou de Deus? Porque ele queria a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus com ele. Ele queria a presença de Deus com o povo. Ele queria a presença de Deus caminhando com o povo. Deus prometeu aos israelitas a proteção de seu anjo e deu as instruções necessárias para que vivesse em sabedoria, conforme caminhasse rumo à terra prometida. A outra lição que vamos aprender: por que Deus colocou o anjo? Primeiro, porque Moisés discordou que não queria anjo. É uma lição. Moisés preferia a presença de Deus, a graça. A outra lição que não é descartada é porque o anjo surgiu na história, o Criador, o anjo criado. Porque ele surgiu na história? Porque este anjo que surgiu nesta história referia-se hoje à palavra do Senhor. O anjo ia com regras. Se obedecesse, era abençoado. Se não obedecesse, era amaldiçoado. Hoje nós temos algo que nos acompanha: a palavra. E esta palavra, ela corta dos dois lados. Ela é espada de dois gumes. Se obedece, ela abençoa. Se desobedece, ela amaldiçoa. Se toma ceia sem condição alguma, como crente e membro do corpo de Cristo, amaldiçoa. Mas se está em condição, abençoa. A palavra acompanha. Se você não obedecer a palavra, você morre. Se você não obedecer a palavra, você não tem sucesso. Se você não obedecer a palavra, você não sobe, não vai para o céu, não é arrebatado. Obedeça a palavra. O anjo representa hoje a palavra. Porque muitos preferem louvores do que a palavra. Parece que quando chega no momento da palavra, as pessoas começam a sair para lá, para cá. Eu vi um vídeo de um sacerdote. Ele, assim, numa forma não literal, mas falando de uma forma assim, mais alegórica, não sei, vamos dizer, ele pegou uma marreta e deixou assim: se o telefone que tocar, eu vou pegar e vou quebrar.
E um colega me mandou esse vídeo e disse: olha aí, se isso pega, todo pastor vai estar com marreta. O telefone tocou, tá ligado, traz para cá, manda-lhe a marreta. O que ele queria dizer isso? Aqui a presença de Deus é real. A nossa atenção tem que estar voltada ao nosso Deus. Por isso Jesus Cristo disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Porque às vezes sai crente aborrecido, sai crente chateado, sai crente que não vai sentindo nada, porque ele passou o culto todo indo para o banheiro, bebendo água, olhando o celular, passou o culto todo conversando. Deus não está presente ali. Mas aquele crente que veio para o culto e veio adorar o Senhor, veio glorificar o Senhor, aquele crente, se veio doente, ele é curado. Se ele veio triste, ele sai alegre, ele sai abençoado, porque o Senhor Jesus está presente. Amém, amados? Amém. Portanto, fiquemos com esta palavra de Deus ao nosso coração. Preferimos a presença de Deus e preferimos obedecer a palavra.